Olá! Quando a gente pensa numa consulta com um nutricionista, bom, a gente imagina logo falar de comida, né? Saúde, talvez exercício. Sim, o básico que vem à mente. Exato. Mas a conversa, na verdade, vai muito mais fundo. A gente compartilha coisas bem íntimas, sabe? Nossa relação com o corpo, hábitos que, sei lá, às vezes a gente tem até vergonha de admitir. Condições de saúde delicadas também, né? Questões emocionais que estão ali ligadas à alimentação. Justamente. E isso leva a uma pergunta, eu acho, essencial. O que garante que todo esse universo de informações tão pessoais está seguro de verdade? É uma preocupação super válida. Hoje, a gente vai se aprofundar exatamente nisso, no sigilo e na confidencialidade, que são, assim, a espinha dorsal dessa relação nutricionista-paciente. Fundamental mesmo. A nossa fonte para essa análise é um material bem detalhado sobre ética profissional do nutricionista aqui no Brasil, que coloca deveres bem claros. Afinal, né, sem confiança, como é que se constrói um plano que funciona? Fica difícil. Se a pessoa não se sente segura para abrir o jogo, a orientação pode acabar sendo. Superficial, né? Concordo totalmente. O nosso objetivo aqui é desvendar essas regras éticas, entender por que elas existem e, claro, como elas protegem quem busca ajuda nutricional. E além do tem que ter sigilo, né? Entendeu por quê? Isso. Ver o impacto real disso no cuidado. Ok, então vamos desdobrar isso. A natureza das informações já é um ponto de partida forte. A gente não está falando só de, come mais salada. Não mesmo. Falamos de histórico médico às vezes complexo, dificuldades com compulsão, imagem corporal, rotinas de família, são dados muito sensíveis. Como é que a ética lida com essa responsabilidade toda? Bom, existe um guia para isso, né? Sim, um documento que define essas bases, certo? Exato. O ponto de partida é o Código de Ética e Conduta do Nutricionista. E ele, assim, não deixa muita margem para dúvida, não. Direto ao ponto. Bem direto. O artigo 5º estabelece de forma muito clara o dever de manter sigilo absoluto sobre todos os fatos que o profissional venha a conhecer por causa da sua atividade. E aqui já tem um ponto crucial, sabe? A palavra todos. Todos, essa palavra é forte. Isso quer dizer que não é só o diagnóstico formal, tipo o resultado de um exame. Não só isso. Inclui também, sei lá, um desabafo sobre a dificuldade de seguir o plano no fim de semana, ou uma meta bem pessoal que a pessoa contou ali. Exatamente isso. A abrangência é um dos pontos, assim, mais importantes e talvez menos compreendidos. Não se limita ao prontuário formal, aos dados clínicos objetivos, entende? Entendo. Engloba as conversas, as observações que o Nutri faz, informações sobre estilo de vida, as barreiras que o paciente percebe, até as pequenas vitórias, as angústias que são compartilhadas ali. Nossa. Tudo que surge dentro da relação profissional está sob esse manto do sigilo. Pense em informações sobre dinâmica familiar que impacta a alimentação, sabe? Sim, claro. Ou questões financeiras que limitam as escolhas, crenças religiosas. É um espectro muito, muito vasto. Isso muda bastante a percepção, né? Não é só um dever formal. É quase um pacto de confiança sobre a totalidade daquela interação. Exatamente. E o código fala especificamente sobre o registro dessas informações, o famoso prontuário, né? Como ele é tratado. Sim, o prontuário, seja ele físico ou eletrônico, ele recebe uma atenção especial. O código de ética não só diz que o nutricionista deve guardá-lo, mas ele enfatiza a responsabilidade pela inviolabilidade do prontuário. Essa palavra é chave. Inviolabilidade. O que isso significa exatamente? Significa que ele não pode ser acessado, alterado ou exposto de forma indevida. A guarda tem que ser segura mesmo. Inviolabilidade. E isso me soa como um cofre de alta segurança. É uma boa analogia. E na prática, como isso funciona? Especialmente hoje, com tanto registro digital, né? Não basta só a chave na gaveta. Exatamente. A responsabilidade se atualiza. Se o prontuário é físico, bom, a gente está falando de arquivos trancados, acesso restrito só para quem manuseia aquilo ali. O básico, né? O básico. Mas se é
Eletrônico, a complexidade aumenta. Aí a gente pensa em sistemas com senhas fortes, criptografia de dados, controle de quem pode acessar o quê, Ah, sim. backups seguros e, claro, tem que estar em conformidade com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Importantíssimo isso. O nutricionista precisa garantir que a tecnologia que ele usa protege ativamente essas informações, contra acessos não autorizados, vazamentos, perdas. A responsabilidade pela escolha e manutenção desses sistemas seguros é do profissional. Ou seja, a tecnologia ajuda muito, mas exige um cuidado redobrado com a segurança. É isso. Isso mesmo. Mas vamos conectar isso ao porquê. A gente já falou de confiança, mas por que essa proteção tão rigorosa é considerada um pilar ético tão fundamental? Qual seria o impacto se essa confiança fosse quebrada? Olha, a conexão é direta e profunda. Confiança não é um bônus, sabe? É a condição para um cuidado eficaz. A condição. Pensa no contrário. Se a pessoa que está ali sendo atendida suspeita que as informações dela podem ser comentadas por aí ou usadas de um jeito inadequado, qual a chance dela ser totalmente honesta? Quase nenhuma, imagino. Ela pode omitir aquele hábito que considera errado, minimizar uma dificuldade real, esconder uma condição de saúde por vergonha. Faz todo sentido. Eu mesma já me peguei pensando 2 vezes antes de contar algo muito pessoal para um profissional de saúde. Fica aquele receio de julgamento ou de que aquilo saia dali, né? Pois é. É uma barreira invisível, mas muito poderosa. Exatamente essa barreira que o sigilo tenta derrubar. Quando a pessoa se sente segura, sabendo que as informações dela estão protegidas por um dever ético e legal, ela se permite ser vulnerável. E essa vulnerabilidade é importante. Essencial. Essa honestidade é matéria-prima para o nutricionista. Sem ela, o diagnóstico nutricional pode ser falho, o plano alimentar pode ser realista, as orientações podem não tocar nos pontos que realmente importam, sabe? Claro. O sigilo permite coletar dados que são fidedignos e isso permite um cuidado personalizado, eficaz. Entendi. E tem uma camada ainda mais profunda nisso. Se a gente conectar isso a um quadro maior, o respeito ao sigilo é uma manifestação muito concreta do respeito à autonomia e à dignidade do paciente. Não é só uma regra técnica lá do conselho. É mais que isso. É o reconhecimento de que aquelas informações pertencem à pessoa, são parte da esfera íntima dela, e ela tem o direito de controlar quem acessa essas informações. Violar o sigilo não é só quebrar uma regra, é desrespeitar a pessoa na individualidade dela, no direito fundamental à privacidade. Entendo. Então, o ponto central aqui é que o sigilo não é algo passivo, né? É um elemento ativo do cuidado. Ele constrói a ponte para a honestidade e garante o respeito fundamental à pessoa. Isso é bem mais impactante do que só não contar para os outros. Exato. Agora, como isso se traduz no dia a dia? Para além de trancar o arquivo, proteger o computador, quais são as armadilhas práticas assim? As armadilhas estão muitas vezes no informal, sabe, no cotidiano. A responsabilidade pela guarda segura é o básico. Mas o sigilo vai além. Ele se estende à conduta do profissional fora do momento da consulta. Como assim? Por exemplo, o Código de Ética proíbe explicitamente discutir informações de pacientes em locais ou situações inadequadas. Ah, isso me lembra daquelas cenas, infelizmente, ainda comuns. Conversas em corredor de clínica, na sala do café. Exato. Ou pior, né, em reuniões sociais, mesmo sem citar o nome, comentar detalhes de um caso pode ser um problema, certo? Tipo, nossa, atendi um caso hoje com tal dificuldade. Com certeza. Mesmo que a intenção seja boa, sei lá, trocar uma ideia com um colega, o local e a forma importam muito. Comentar detalhes específicos de um caso num ambiente não profissional, ou até num ambiente profissional, mas de forma casual, sem um propósito clínico claro, pode sim configurar quebra de sigilo. Entendi. A informação só deve circular em contexto terapêutico e, como a gente vai ver, geralmente com autorização. Outro ponto é o cuidado com rede social, aplicativo de mensagem, jamais expor dados ou detalhes que permitam identificar um paciente. É básico, mas precisa ser dito. E se o nutricionista encontra um paciente na rua, num evento, por acaso?
Ter alguma orientação sobre o que pode ou não ser dito ali? Imagino que seja meio desconfortável para o paciente ter a condição ou tratamento mencionado assim, fora de hora. Totalmente. O bom senso e a ética mandam o profissional ser discreto. O ideal é que o nutricionista não puxe assunto relacionado ao acompanhamento em público, a menos que o próprio paciente faça isso e se sinta super confortável. A iniciativa tem que partir do paciente, então. Isso. E mesmo assim, o profissional tem que manter a discrição, o profissionalismo, evitar aprofundar detalhes clínicos ali, né? A proteção da privacidade vale também para esses encontros fortuitos. Isso é importante. A proteção não se limita às quatro paredes do consultório. Agora, uma situação super comum é a interface com outros profissionais de saúde. Aham. O nutricionista muitas vezes precisa conversar com o médico, com o psicólogo, o educador físico. Como o sigilo funciona nessas trocas, que são muitas vezes essenciais para o cuidado integrado. Essa é uma questão fundamental e que gera muita dúvida mesmo. A regra de ouro é: o compartilhamento de informações com outros profissionais, mesmo que seja para o benefício direto do paciente, só pode ocorrer com consentimento explícito e informado da pessoa. Consentimento explícito e informado. O que isso significa na prática? Não basta um ok verbal, assim, rapidinho. Então, explícito significa que a autorização tem que ser clara, direta. Preferencialmente por escrito, para não deixar dúvida, sabe? Certo, por escrito. E informado. Informado é crucial. A pessoa precisa saber exatamente quais informações vão ser compartilhadas, com quem, qual profissional ou instituição, por qual motivo a finalidade desse compartilhamento e, se for o caso, por quanto tempo aquela autorização vale. Ah, não pode ser um cheque em branco, então. De jeito nenhum. O paciente precisa entender direitinho o que ele está autorizando. Então o controle está totalmente nas mãos do paciente. Ele decide se essa ponte de comunicação entre os profissionais vai ser construída e o que vai passar por ela. Isso reforça muito a ideia de autonomia que você mencionou antes. Exatamente. A autonomia do paciente é o princípio que guia tudo isso. O nutricionista pode, claro, explicar a importância de compartilhar certas informações com o médico, por exemplo, para alinhar as condutas. Faz sentido. Mas a decisão final é do paciente. O profissional não pode, por conta própria, pegar o telefone e passar informações, mesmo que com a melhor das intenções, sem essa autorização formal e bem esclarecida. Isso protege o paciente de ter suas informações circulando sem ele saber ou controlar. Isso parece muito claro. A permissão é a chave, mas como em muitas regras, né, costuma ter exceção. O material que a gente analisou menciona que a lei prevê situações onde o sigilo pode ser quebrado. Sim, prevê. Quais seriam essas situações? E quão frequentes elas são na prática? É fundamental frisar. As exceções são extremamente raras e muito bem definidas pela lei. Não é uma brecha para ser usada de qualquer jeito. Entendi. Raras e específicas. Basicamente, a legislação brasileira permite quebrar o sigilo profissional em circunstâncias muito específicas, como, por exemplo, risco grave e iminente à saúde pública. Tipo o quê? Então, uma doença infecciosa de notificação compulsória que o paciente se recusa a comunicar para as autoridades, por exemplo, ou para cumprir uma ordem judicial, uma determinação específica de um juiz num processo. Certo. Existe também a situação de defesa do próprio profissional em processo ético ou judicial, mas sempre restrito ao que for necessário para a defesa. Então, não estamos falando de o nutricionista achar que seria bom contar algo para a família do paciente, por exemplo, ou suspeitar de algo sem uma base concreta e um risco definido por lei. O limite é realmente alto. Altíssimo. Uma suspeita, uma preocupação ou a opinião pessoal do profissional não são motivos válidos para quebrar o sigilo. A justificativa precisa estar ancorada na lei e geralmente envolve um perigo claro, objetivo e imediato para outras pessoas ou para a coletividade, ou uma ordem expressa da justiça. Tranquilizador saber disso. Na rotina esmagadora da prática nutricional, essas situações simplesmente não ocorrem. A regra absoluta no dia a dia é a confidencialidade total. As exceções, na verdade, confirmam a força da regra justamente por serem tão restritas. Compreendo. Isso traz uma segurança importante. Saber que a exceção é realmente excepcional. Então, vamos amarrar tudo isso.
para quem está do outro lado buscando ou recebendo acompanhamento nutricional, o que toda essa estrutura ética de sigilo significa na prática? Quais são as garantias concretas que a pessoa tem? Significa, antes de tudo, a garantia de um espaço seguro. A pessoa pode ter a tranquilidade de que suas informações mais íntimas, suas vulnerabilidades, os desafios e sucessos compartilhados naquela consulta, tudo isso está protegido por um dever profissional sério. Um porto seguro, de certa forma. Exato. Significa que o caso dela não vai virar tema de conversa informal, não vai ser exposto indevidamente. E o controle sobre as informações? Significa também, e isso é crucial, que ela mantenha o controle sobre as próprias informações. Qualquer compartilhamento com terceiros, seja outro profissional de saúde, um familiar, qualquer pessoa depende da autorização dela. Expressa, consciente e informada. Ela não é um objeto de estudo cujos dados circulam livremente. Ela é a titular da sua história e das suas informações. E essa segurança é a base para construir uma relação terapêutica sólida. Ou seja, na prática, essa ética do sigilo permite que a pessoa se sinta respeitada como indivíduo, dona da própria narrativa, né? E confiante para se engajar de verdade no processo de cuidado. Exatamente. Imagino que isso impacte diretamente a adesão e os resultados do acompanhamento nutricional. Sem dúvida alguma, a confiança não é só um sentimento agradável, ela é um componente terapêutico real. Quando a pessoa confia, ela se abre mais, colabora mais ativamente na construção do plano, adere melhor às recomendações, relata dificuldades com mais honestidade. Tudo flui melhor. Tudo isso potencializa enormemente as chances de alcançar os objetivos de saúde. O sigilo, portanto, não é só uma proteção, é um facilitador do sucesso terapêutico. Perfeito. Então, se a gente fosse destilar a mensagem central dessa nossa conversa, poderíamos dizer que o sigilo e a confidencialidade na nutrição vão muito além de uma mera formalidade burocrática. Muito além. São, na verdade, um alicerce ético indispensável, a base sobre a qual se constrói a confiança necessária para um cuidado em saúde que seja não só eficaz tecnicamente, mas também profundamente humano e respeitoso com a individualidade de cada um. É isso. Exatamente, essa é a essência. É a garantia de que a vulnerabilidade, que é inerente ao ato de buscar ajuda, vai ser acolhida com o máximo respeito e proteção. Isso permite que a relação de cuidado floresça sob bases sólidas de confiança mútua e respeito à dignidade. Ótima síntese. Isso nos leva a uma reflexão final, talvez conectando com um cenário um pouco mais amplo, como a existência e principalmente o cumprimento rigoroso de códigos de ética fortes como este dos nutricionistas impacta a percepção e a confiança da sociedade nas profissões de saúde como um todo. Interessante essa perspectiva. Será que saber que existe essa salvaguarda, essa preocupação institucionalizada com a privacidade, ajuda a fortalecer a credibilidade não só de nutricionistas, mas de médicos, psicólogos, fisioterapeutas? Eu acredito que sim. Especialmente hoje, né? No mundo cada vez mais digitalizado e preocupado com o vazamento de dados. É uma possibilidade forte. A confiança não é construída só na relação individual, um a um, mas também na percepção de que existe um sistema ético por trás, que zela por princípios fundamentais como esse. Faz sentido. E, por outro lado, algo para a gente pensar é como a própria compreensão desse compromisso ético por parte de quem busca o cuidado pode transformar a interação. Como assim? Saber que se tem o direito ao sigilo e o controle sobre as próprias informações pode empoderar a pessoa, sabe, a ser mais assertiva e transparente com todos os profissionais de saúde, exigindo esse respeito e participando mais ativamente nas decisões sobre seu próprio cuidado. Fica aí a reflexão sobre o poder dessa garantia ética, não só para proteger, mas talvez para remodelar positivamente a relação profissional-paciente em toda a área da saúde.